vamos entrar na palavra de Deus, que é importante. Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 5, versículo 17. Às vezes nossas orações estão sendo feitas de maneira certa, mas não estão produzindo os resultados que deveriam de produzir. Mas por quê? Porque talvez, entenda bem, nós estamos contribuindo para que esses resultados não apareçam. Como? Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu costumo usar um jogo de palavras aqui, para você entender se alguém já falou isso para você. Eu sei que você é você, mas parece que você não é mais você. Parece que você é um outro você. Já chegou a esse ponto? Isso as pessoas devem notar em nós, que houve, entenda bem, uma mudança na nossa vida, que realmente somos novas criaturas, no comportamento, no agir. O Paulo, o apóstolo, ele fala aqui aos Efésios, depois eu vou voltar para cá, que a mensagem aqui, capítulo 4, versículo 22. Paulo diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O velho homem, nós vamos ver aqui, cheio de manias, cheio de enganos, que nós não devemos ter. Quando uma pessoa é batizada aqui, todos os sábados nós temos uma aula do batismo, depois do culto das 2 horas. Todos os domingos tem batismo nas águas. Nós ensinamos que ao ser batizado não é apenas um testemunho público, claro que também é um testemunho público, mas é sepultado o velho homem. Ele é despojado do corpo da carne, do corpo do pecado, ele é circuncidado no coração, e ao sair das águas, é para andar em novidade de vida com a remissão dos pecados. Então, é muito importante a pessoa entender o significado de tudo isso, porque senão ele continua na igreja, mas continua com o velho homem. Ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Mas, pelo que deixar a mentira, se a pessoa pega uma mentira no cristão, naquele chamado evangelho, fica feio. Crente mentir, ninguém deve mentir. Imagine se pegar uma mentira em nós. Não é bom. É um péssimo testemunho. E falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui já estudamos bastante em outras ocasiões. Nunca durma com uma ira, com pecado, sabe, ódio, mágoa, revolta. Alguma coisa te tirou, provocou a sua ira, machucou você. Não durma com aquilo. Ore, Jesus, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que me ofendeu, que me provocou a ira, que me fez. Senhor, tem misericórdia. E tenha de mim também, porque eu não vou dormir com isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe terminar o dia. Não durma com isso, não leve isso para a noite. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, nem pensar. Desonestidade não pode haver. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Também já estudamos bastante. De vez em quando você ouve cristão vendo na televisão uma reportagem de um crime, alguma coisa horrível realmente, e o cristão sai da boca dele a palavra errada, que esse filho do diabo queime no fogo do inferno. Isso não é palavra de cristão. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Não existe, entenda bem, no meio do povo de Deus, isso de desejar o mal para alguém, por mais que a pessoa tenha feito. Cuidado com as palavras. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Atenção, toda amargura e ira e cólera, raiva mesmo, né? E gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Não pode haver. Não pode haver aquilo que o teatrozinho que eu faço durante anos. Marido diz: esposa, minha irmã virá no domingo almoçar conosco. E a esposa, que é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, diz: você sabe que eu não gosto da sua irmã. Você ainda está com a ira no coração, alguma coisa, um ódio. Você ainda não está se portando como uma nova criatura. Ou ao contrário, ela diz que o irmão dela vem. Aquele picareta vai vir aqui, você sabe que eu não gosto dele? Não.
Nós temos que tirar tudo isso, porque senão nós estamos agindo, mas não como novas criaturas. Isso não é bom. Vamos voltar lá na carta? Isso aqui eu tinha que ler rápido, só para fundamentar mais um pouco. Diz o 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é serviço, nós temos um serviço de reconciliar as pessoas com Deus, não de afastar as pessoas. E uma coisa muito importante que ele vai dizer no 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso, meu irmão, não é acusar. Às vezes o cristão se torna um pouco arrogante, ele aceitou Jesus, então ele se torna melhor do que os outros, se acha melhor, e como não, você bebe, fuma, usa drogas, você se não fala mais com essa pessoa. Não. Um dia desse o missionário falou, quanto mais a pessoa está no pecado, mais nós temos que amar essa pessoa. Ela tem que ser resgatada. E ela vai ser resgatada com amor, com poder, é claro, com oração, combate, quebrando o poder das trevas sobre a vida dela, mas mostrando o amor de Deus. E nós não imputando. Não precisa sair daqui. João capítulo 3, versículo 17, olha o que diz. Porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós também não devemos condenar ninguém. Sempre você ouviu a máxima no meio do Evangelho. O que diz? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então não condene a pessoa, condene o que ela faz, mas não a pessoa, nunca condene alguém. Esse é o Evangelho, nós temos que aprender isso. Nós temos que ter sempre conosco o quê? A palavra, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, nós temos a história do Gadareno. Ele tinha uma legião de demônios. Para você ter uma ideia, o homem não conseguia parar em lugar nenhum. Ele morava nos sepulcros, vivia de lugar em lugar, se feria com pedras, tentava acorrentá-lo com correntes de ferro, ele quebrava, fazia em migalhas, os grilhões ali que o acorrentavam, até que Jesus foi naquele lugar. Muito importante pegar todo o contexto, porque Jesus sentiu no coração de ir. Vamos passar para o outro lado, mas já estava chegando, já era tarde já. E os discípulos entraram com ele. Veio uma tempestade, Jesus teve que se levantar, repreender a tempestade, porque os discípulos estavam desligados. Aí ele chegou do outro lado. E logo veio esse homem dos sepulcros e se ajoelhou aos pés dele, de longe, adorando. Jesus disse, sai desse homem espírito imundo. E ele não queria sair. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Mostrou que havia uma legião de demônios. Mas Jesus foi e expulsou, permitindo que eles pediram que os demônios entrassem nos porcos, e eram quase 2.000, e se jogaram num despenhadeiro. Os porqueiros ficaram furiosos com isso, fugiram, foram embora e anunciaram na cidade, e as pessoas foram lá. E quando olharam para o homem, ficaram realmente pasmados, mas a respeito dos porcos. Eles ouviram dos porqueiros algo que não era bom. Então pediram, Senhor Jesus, se afaste de nós, não queremos o Senhor aqui. Incrível, sabe por quê? É isso que é a mensagem aqui. Nós temos que anunciar Jesus. Quantas vezes você já ouviu isso? 18. E entrando ele no barco, Jesus rogava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Senhor, deixa eu ir contigo. Não quero ver essa vida mais aqui fora. Quero andar contigo. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Por quê? Mas disse, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Somos nós. Nós temos que mostrar à nossa casa, aos nossos, o que Deus fez conosco. Por isso que Paulo diz que nós devemos mostrar que somos novas criaturas. As pessoas vão notar isso no comportamento. Tem gente, você nem percebe como é que Deus trabalha. Um dia lá fora, alguém vai falar mal de igreja. Olha, eu não sou da igreja, não, mas minha mulher é. E, olha, ela mudou depois que foi para a igreja. Aquela mulher geniosa, ciumenta, briguenta, eu não conheço mais não. Ou ela vai falar dele, ó, eu não sou da igreja, mas meu marido está indo na igreja. Ele mudou, aquele homem bruto, aquele homem, não existe mais. Ou aquela pessoa insegura não existe mais. Hoje é uma pessoa forte, uma pessoa confiante, uma pessoa segurança em Deus, segura em Deus. As pessoas devem notar isso. Porque se ele não fosse, os porqueiros chegariam lá. E os porqueiros falam o quê? Negócio de igreja é lavar cerebral.
Você vai para a igreja para dar dinheiro para pastor? Você pensa que eu não ouvi isso? Ou você acha que eu cheguei na igreja com o microfone na mão? Não, vim buscar uma bênção, uma libertação, aí passei para o processo de libertação, fui para o batismo, então fui batizado na sala, tudo isso. Eu lembro quando eu comecei no ministério, a pessoa da família da minha mãe desenhou, e daqui a pouco ele está com um carrão do ano, não sei mais o que, né? Eu até brinco, quando eu entrei na igreja eu tinha o carro, hoje eu não tenho, o carro que eu usei hoje é da igreja, não é o meu, não fiquei. Mas não querendo, não sou usando hipocrisia, não tenho nada contra quem tem, não. Só estou falando para você que nós ouvimos tudo isso. Por isso é importante a nossa família, entenda, ver o nosso comportamento. Que somos realmente novas criaturas e que estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. É assim que nós vamos trazer, dessa maneira, eu trouxe pessoas da minha família. Ele começou a ver, teve um irmão que deu um testemunho, ele começava a ver e disse, puxa, o Jaime não tem o que eu tenho, bens materiais, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho. Ele sentiu que a única coisa que eu tinha, que ele não tinha, era Jesus, e ele abraçou Jesus também. E quantos estão abraçando por nossa causa? Temos que dar um bom testemunho, é muito importante, não só, entenda bem, para os familiares, mas até para os inimigos. Vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 5. A cura de Naamã, nem vamos chegar na cura, nem vamos falar da cura, mas de uma menina missionária. Uma menina missionária que nem tem o nome dela na Bíblia, só na eternidade que nós vamos saber o nome dessa menina. Que diz assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E nós conhecemos gente assim, que é valorosa, respeitada. Talvez seu marido é uma pessoa respeitada, uma pessoa valorosa, é bom homem, bom marido, bom pai, bom profissional, mas não é salvo. Ou o contrário, a sua esposa, entenda, puxa, uma mulher excelente, boa mãe, entenda, boa esposa, mas não é salvo. Seu pai, uma pessoa de boa reputação e tudo, nós temos que levá-los a Cristo. Nós temos que pedir a Deus, Deus, dá-nos sabedoria para alcançá-los, porque senão perde o melhor de Deus. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela não foi para a Síria porque ela quis, não. Porque vai ganhar um dinheiro melhor? O brasileiro faz muito, hoje não, também tem muito inverso, hoje está vindo muita gente para o Brasil, você vê, São Paulo mesmo é um centro, tem muito estrangeiro hoje, você encontra bastante estrangeiros hoje em São Paulo, né? O pessoal está vindo para cá, mas eu lembro que em 1994 eu fui pregar na Alemanha, tinha um irmão que morava lá, e eu fui lá pregar numa igreja, e eu conversei com uma moça até, que ela era formada em educação física, mas ela trabalhava de babysitter lá de babá, e ela disse, irmão, se eu for para a minha cidade, o que eu ganho aqui numa semana, que eu ganho lá num mês, eu ganho numa semana aqui. Estou aprendendo o idioma, verdade. Uma outra do Rio de Janeiro foi para lá, morava na casa do tio, mas trabalhava de babysitter de babá também, que desenvolveu mais o idioma. Depois ela foi para os Estados Unidos trabalhar lá também como babá, desenvolveu. Hoje ela trabalha numa grande companhia aérea Delta, né? Que é conhecidíssima, conhece, porque aproveitou o tempo de babá e aprendeu bem os dois idiomas. Quer dizer, foi crescer. Mas o que eu estou dizendo isso? Essa aqui não. Não foi opção dela, ela foi tirada, vamos dizer, sequestrada, raptada, tirada do seio da família e levada lá para a casa do general. O missionário R.R. Soares deu uma mensagem que certamente essa menina tinha qualidades, dotes. Por quê? Ela foi trabalhar ela foi ser escrava na casa do general do exército do rei da Síria. Imagine se o general chega lá para os soldados, vocês me mandaram uma moça que não sabe fazer nada, não sabe nem, como diz o outro, cozinhar um ovo, né? Não sabe fazer nada, ou então é uma moça que tem até problema e tudo. Não, ela foi escolhida, foi levada para lá, mas ela tinha uma qualidade muito maior, amor de Deus. Ela tinha esse amor. E disse esta a sua senhora, a mulher de Naamã, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isso aqui é um resumo da conversa. Ela deve ter se aproximado, entenda, olha, eu vi que seu esposo é doente, o que tem isso? Não, é porque lá em Samaria tem um profeta que poderia restaurá-lo da sua lepra. Irmão, nós temos que fazer isso. Essa moça fez o que Jesus, séculos depois, foi ensinar. Mateus 5,44, olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai
os vossos... Ele não está pedindo, não, ele está mandando. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Ela fez bem para ele. Amar é isso, não é? Eu tenho que explicar, não é melação social de beijinho no rosto, é querer o bem. Ela podia dizer, ele é leproso, Deus de Israel, faça ele morrer com essa lepra, que ele apodreça. Não, isso é coisa de religioso. O homem de Deus não tem isso. Ele mostra que é uma nova criatura. Ele começa a ter a vontade de Deus nele. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, até quem fez mal para você. Ele era leproso, o outro é perdido. E você vai ter, as oportunidades vão surgir. Agora mesmo eu estava falando com o Senhor, eu falei, Jesus, você dá a palavra, o Senhor sabe o que essas pessoas estão aqui, estão precisando, eu não sei o que elas precisam, o que a pessoa precisa de ouvir. E talvez tenha alguém no nosso meio que tem uma pessoa como sua inimiga, porque ele fez mal, lhe maltratou, lhe machucou, mas saiba você que Deus quer que essa pessoa seja salva. E se você é uma nova criatura, você vai desejar a salvação dela. Se você realmente está recriado em Cristo, você vai chegar àquela posição que Paulo disse. O que Paulo disse? Gálatas capítulo 2, versículo 20 em diante. Gálatas 2. Gálatas depois dos Coríntios, nós vamos voltar daqui a pouquinho. 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é isso, eu vou querer agora, entenda. E o 21 diz assim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de malte em vão. Então eu tenho que pegar, não posso, não, mas a lei era olho por olho, dente por dente. Não, a graça diz, amai os vossos inimigos. A graça é, vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, se você tem alguém como inimigo, você tem alguém, entenda bem, que lhe fez mal, prove que você é uma nova criatura, não é para os outros, não é para os outros, também para as pessoas, mas principalmente no mundo espiritual. Quando você dá um tapa na cara do diabo, você diz, Deus, eu estou aqui hoje pelo seu fulano, pela fulana de tal, que o Senhor sabe que essa pessoa me fez, mas eu venho dizer a ti que eu peço a tua misericórdia para ela. Pronto. E que ela te conhece, tendo a oportunidade de falar com ela, até fala, porque você mostrou que é nova criatura. Vamos voltar onde nós começamos? Ele está dizendo, versículo 19 do capítulo 5, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Imputar é atribuir, né? Me pôs em nós a palavra da reconciliação. Não temos a palavra da condenação, temos a palavra da salvação. Palavra sempre essa. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é embaixador? É o representante, o alto funcionário, né, que representa de forma diplomática aquele país nas relações com outro país. Nós representamos, entenda bem, a vontade do nosso Deus com os homens. Então, será que estamos mostrando isso? Porque, por isso que eu falei no início, talvez estamos orando até de maneira certa, sabemos até combater, diabo, tira a mão do fulano, tira a mão, mas não estamos vendo o resultado. Precisamos do testemunho. E Deus te capacita. Já termino já. Segundo aos Coríntios 3:5, o que diz aqui? 3, 4 e 5. O 4. E é por Cristo, capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Olha que bonito. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, é isso que Deus dá, que as pessoas não entendem. Mas você está levando muito a sério, está levando ao pé da letra. Não, estou levando no Espírito, fazendo o que Deus mandou, porque fui recriado em Cristo, estou lutando pela salvação da minha família, mas da família também do fulano, da fulana, as pessoas que fizeram até mal para você. Ainda um pouquinho dentro desse entendimento, Atos 1:8, que você conhece muito. Propósito do Pentecoste, que escreveu o Dr. T.L. Osborne. Ele diz, mas recebereis a virtude, a palavra virtude é poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, com o fim da terra. Jerusalém aprendemos. O que é Jerusalém? A nossa casa. Judeia é a nossa
parentela, família, né? Familiares. Parentela inclui família do seu filho. Quem é a família do seu filho? Da sua nora, a família dela, entenda? Família da sua irmã. Quem é a família da sua irmã? O seu cunhado e a família lá dele também, não incluído. Temos que ser testemunha para eles. Confins Samaria são os nossos vizinhos e até os confins da terra. Deus não nos deu o Espírito Santo para falarmos em línguas estranhas. Claro que sim, tem o dom, que é a edificação do crente, mas o propósito do Pentecostes é capacitar o cristão a ser uma testemunha do amor de Deus, mostrar às pessoas que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Terminando agora, 5:20 então. Segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, como se Deus falasse, por favor, fala do meu amor para eles, por favor, me represente diante dos homens, mostre o que é a minha vontade para eles, é para a nossa família, e eles vão ver isso. Repito, quando alguém falar de Jesus lá na rua para o seu parente, ele tem um testemunho dentro de casa, ele vai se abrir mais. Quando alguém até criticar, ele que nem é da igreja vai defender. Nós temos um caso que o missionário conta na juventude dele, ele estava fazendo faculdade, tinha uns colegas, né? Todo mundo assim, naquela revolucionário, aquele negócio todo, que é juventude rebelde, final dos anos 60, começo dos anos 70, e todos aqueles movimentos estavam acontecendo no mundo, e ele, então, aí tinha um rapaz lá criticando igreja, criticando fé, não sei o quê, e o outro também era vamos dizer assim, um ateu convicto, mas ele falou, mas uma coisa eu tenho que falar, ele é até gaúcho, Deus está gaúcho, uma coisa eu tenho que falar, esse pessoal é diferente. Mas por quê? Ele disse, olha, você sabe que lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, mamãe tem um terreno lá, nós temos lá, e tem uma vizinha, e as nossas galinhas sempre iam para o terreno dela colocar o ovo. Ela devolvia todos os ovos. Uma coisinha simples, mas mexeu com ele. Valeu como testemunho. Vale, meu irmão. Vai chegar um momento que eles vão clamar o seu Deus. O Deus do seu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu genro, o Deus do meu pai, eles vão clamar. Então nós somos representantes de Cristo. E ele diz mais no final do 20, rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o lindo, aquele que não conheceu o pecado, não conheça o pecado, o fez pecado por nós. Não precisa fazer, mas ele já fez, não pecador. Muita gente diz, Jesus se fez pecador, nunca. Ele se fez pecado, tomando os nossos pecados no nosso lugar, levando a nossa culpa sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado, era o seu pecado. E ele foi e morreu por mim e por você e venceu a morte. Venceu o inferno. Eu não tinha condições de vencer, ele venceu por nós. Por isso quem não tomou a decisão, toma uma decisão séria de ter a salvação, a vida eterna. Então você é um simpatizante da igreja, gosta de vir na igreja, mas você não tomou uma decisão séria. Tem que tomar, porque esse mundo nós podemos sair dele a qualquer hora. Eu gosto de brincar aqui, o pessoal não fica assustado não, quando eu falo dos antigos e dizia, para morrer basta estar vivo, né? Amigo, qual a hora que se você sair do mundo agora? Não, mas vai dar tempo. Não dá, irmão. Não dá, tem coisa aí que você fala, tem chamado acidente vascular, acidente, entenda, infarto fulminante, que a pessoa não tem tempo de falar, ai, quanto mais me salva Jesus, quanto mais misericórdia, verdade, não tem. Então toma uma decisão, creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, creia no coração que ele ressuscitou dentro dos nós, diga para ele, me salva Jesus, ele vai te salvar. Não importa quem foi você pode ter sido um homicida, a família da vítima não vai te perdoar. Você cansou de ouvir isso? Deus vai te receber. Ele disse àquele homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, hoje tem a salvação para você. Não, já tenho. Então Jesus, não me deixe perder a salvação, não me perdoe onde eu tenho errado.